Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vou esperar aqui o convidado chegar. Para quem? Para a gente começar. Enquanto isso eu vou pegando uma aguinha aqui, falar com vocês. Hoje esse papo sobre prosperidade. Será que você é próspero? Vamos ver o que está bloqueando isso aí. Boa noite, Ana. Olha lá o Believe. Chegou. Dá uns minutinhos para a gente conseguir começar. Vamos lá. Fazer a transmissão. Guardando ele para entrar. Olá! Conseguimos! Sim! E aí, você está me ouvindo bem? Bem te ouvindo. Então tá bom, também estou te ouvindo bem. A gente dá uns 2 minutinhos aí para o povo chegar. Só chegar, isso. Isso aí, boa noite. Eu botei agora também um anúnciozinho lá no Face para chamar mais gente. E aí? Sim. E aí, o bom é que depois vai ficar gravado, o pessoal que não conseguir ver, o que não puder, vai a gente deixar esse acesso liberado também, né? Para o pessoal. Bacana. Isso, Bacana ajeita aí. Sim, com certeza. Ora, quem é um cara muito especial, assim, que eu tive o prazer de conhecer, eu já participava do seu grupo antes, no WhatsApp, e sempre me acrescentou bastante. Então, falei, Legal. tem que convidá-lo para fazer essa live, para compartilhar um pouco mais sobre isso. Ele fala um pouco de bioenergética também. Fala um pouquinho de você, era quem se apresenta para o povo. Então, eu sou formado em jornalismo, né? Aí trabalhei muitos anos como assessor de imprensa, depois fui para a área comercial, que eu gostava muito, dentro da assessoria de imprensa, para a área comercial, vendendo serviços. E aí comecei a trabalhar montando equipes de venda para empresas. Quando eu Tudo conheci a o ver com coach... jornalismo, tudo a ver, né? Tipo... Mas tudo é comunicação. Mas você sabe uma coisa, Adriana? Assim, eu fiz muito curso na minha vida e tinha curso que não tinha nada a ver com aquele meu momento. Eu falei, pá, pintou um curso aqui, tá barato, vou fazer. Hoje eu vejo que todos esses cursos agregam ao meu momento. Entendeu? Olha que Então, interessante. inclusive o jornalismo, para escrever melhor, para falar melhor, né? Um monte de coisa aí. Eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente tem que estar sempre atrás no conhecimento, porque isso vai, uma hora ou outra na nossa vida, faz a diferença. Né? Com Então, certeza. Acho que o e aí, conhecimento hoje... Diga. pode falar. Aí eu já Não, me a gente apresento hoje depois. está nessa era do conhecimento aí e a gente conseguir organizar esse conhecimento, acho que é a grande diferença, né? Para que a gente consiga ter Exatamente. sucesso, consiga alcançar as coisas que a gente quer, porque é uma enxurrada de coisa hoje e se a gente não Sim, conseguir organizar direitinho, né, o conhecimento, a filtrar, gente se né? perde, né? É isso mesmo. Filtrar, porque é muito. E, aliás, isso é um dos problemas que está gerando tanta ansiedade no pessoal, né? Principalmente na juventude hoje. Essa ansiedade, por quê? Porque vem conhecimento de todos os lugares, né? E Sim, chega, e se você não filtra isso, gera uma ansiedade maluca. Então, selecionar o conhecimento ou selecionar as informações que você está recebendo é extremamente importante para você tocar uma vida mais sadia até, né? Posso até dizer com assim. Você certeza. tem, porque absorver tudo quanto é conhecimento e coisa que não serve para nada causa ansiedade, e o grande mal hoje é depressão e ansiedade, né? Isso que a gente tem visto Sim. aí, maior número de afastamento em empregos aí, dizem que esse ano de 2020 vai ser por causa de depressão. Então, tomar cuidado com isso, por causa das informações que nos chegam e o que a gente está fazendo com ela. Aí, voltando a me apresentar, né? Aí eu Diga. conheci, montando equipes de venda, eu me tornei coach, fui atuar como coach de produtividade em equipes de venda, já aproveitei muitos clientes meus lá, e era consultoria, equipe de venda, treinamento, tudo junto, né? Mas eu percebi que tem um canibalismo muito grande dentro das empresas, principalmente multinacionais, empresas que não têm o domínio disso, há um canibalismo lá dentro. Isso me deixava extremamente triste,
né, de você fazer um trabalho e perceber que tem gente lá dentro que está querendo engolir um ou outro, passar rasteira e tudo mais. Entendo. Aí eu comecei a trabalhar o individual. Foi quando eu conheci a bioenergética e a constelação familiar, e eu consegui alinhar isso com o coaching, e hoje eu acredito que eu tenho uma fórmula muito bacana. Uma, né? Porque não é a única. Tem muitas Sim. fórmulas aí, como você na PNL, nos trabalhos que você faz e desenvolve aí. A gente tem muita ferramenta de produtividade, muita ferramenta que pode ajudar a desbloquear muita coisa. E aí eu vi nessa oportunidade, no seu convite aí, da gente poder falar um pouquinho disso aí, que eu acho bem interessante. Com certeza. Eu acho que hoje em dia tem essas coisas de bom, né? As pessoas têm muitas oportunidades e acesso ao conhecimento, acesso a ferramentas, porque cada um, às vezes, se adequa a alguma ferramenta especificamente melhor, ou tem o momento também da pessoa, às vezes, naquele momento funciona determinada ferramenta melhor do que no outro. E todas podem ajudar a pessoa nessa busca por elevar a consciência, pelo crescimento, por querer ser melhor. Né? Abrir a consciência. Eu acho que essa é a palavra-chave para o momento que a gente vive no mundo. Né? Quanto mais a gente abrir a consciência, quanto mais a gente for aberto ao conhecimento, melhor fica a situação para cada um. Né? Então é bem isso mesmo, vamos abrir a consciência. É isso que precisa para crescimento. Né? Eu acho que é esse o trabalho que a gente faz, né? A gente trabalha o inconsciente para justamente abrir o consciente, né? Elevar a consciência das pessoas. Acho que é isso que a gente tem procurado fazer tanto com a hipnose, com a PNL, com o coaching, né? Você com a bioenergética também. Fala um pouquinho o que é bioenergética e constelação. O que é isso para o pessoal entender, quem não conhece? Certo. Então, a bioenergética é ciência, né? Não tem milagre nenhum, não tem nada envolvendo espírito, essas coisas, não, nada disso. O William Reich foi um contemporâneo de Freud na época, e junto eles trabalharam muito tempo. Até que um momento o Freud falou, não, eu acho que eu vou para o lado da mente. E o Reich falou, eu acho que corpo e mente têm que ser estudados juntos. E aí eles se separaram ali, mas continuavam falando, indicando o cliente um para o outro, né? Mas o Reich era um cara totalmente avesso ao que tinha na época, né? Avesso assim, ele era meio louco, você vê o penteado dele já é coisa de hoje, moderno, arrepiado, né? Para aquela época. E a própria psicologia, a medicina, caçou ele por causa das ideias loucas dele. Ele tinha ideias de que a energia sexual era muito forte. E começou a trabalhar algumas coisas em volta disso. E aí a ciência começou a caçar ele por causa disso. Tanto que ele foi preso, né, pegaram ele numa coisinha lá, de uma máquina que venderam. E na cadeia ele teve um infarto e morreu. E aí entra o Lau, e Alexandre Lau, que era aluno dele, e desenvolve a bioenergética, dá continuidade aos estudos dele. E isso, hoje, está vindo à tona por outras frentes aí, de uma forma muito mais simplificada. Né? Ou seja, a bioenergética faz o quê? Ela mostra que o seu corpo toma uma forma do útero aos 5 anos de idade, ela vai tomar uma forma mediante 5 experiências de dor que você vai passar. E nessas 5 experiências, as mais fortes vão te dar a característica do seu corpo físico. E isso é impressionante como tem acerto nisso. Né? É incrível. É você olhar para a pessoa e você falar, ela pensa desse jeito, ela age desse jeito por causa disso, ela teve essas dores na infância e porque mostra exatamente que você desenvolve o seu corpo diante daquelas dores que você sentiu. Então tem características do ser humano, 5 características, que são comuns a todos, de acordo com essas 5 dores, né, que você passa, esses 5 traumas, vamos dizer assim, que você passa do útero até os 5 anos de idade. Né? E bem interessante isso, porque parece um superpoder. Como a gente está falando, né, que o conhecimento ele ajuda muito, mas antes disso, que as pessoas não pensem, as mães, né, às vezes não se sinta culpada por nada que gerou traumas ou que gerou nada nos filhos, porque é muito natural, involuntário. Não há controle sobre isso. Não há. Né? Então, pode falar.
Não, e Então, justamente a gente vai falar isso sobre essa questão, como isso está ligado, né? Esses 5 traumas, digamos assim, como ele está ligado nessa parte do bloqueio da prosperidade da pessoa. Como quando a pessoa está presa ainda a isso que aconteceu inconscientemente, como isso trava a prosperidade, trava o fluxo da pessoa. Né? A pessoa, sim, Araquém, a sim, pessoa sim. ganha dinheiro ou a pessoa faz dinheiro? Como é que funciona Essa é a isso? grande pergunta, a grande sacada, né? Quando você pergunta numa sala e eu começo alguns treinamentos, esse do Believe é um treinamento nosso que a gente está entrando aqui no Instagram pela página do Believe. A primeira pergunta que a gente faz, você como adulto, né? Quem Uhum. aqui quer ganhar dinheiro? E aí É, todo mundo, aquela loucura dentro da sala, né? E aí eu falo, tenho péssimas notícias para vocês, porque ganhar dinheiro é coisa de criança. Um adulto não ganha dinheiro, ele faz dinheiro. Né? E parece uma coisa muito simples, mas é um detalhe que faz uma diferença enorme. Né? sim, E as total. crianças esperam ganhar o tempo todo esperando Demonstra ganhar dinheiro. uma forma, né, de pensar. Quando a gente fala, eu quero ganhar dinheiro, inconscientemente a gente está demonstrando uma crença ali, que eu acredito que eu possa ganhar, que eu acredito que vai vir de alguma forma, acredito que eu possa ganhar na loteria, não que não possa, mas às vezes a Pode. pessoa se condiciona a receber o dinheiro somente dessas formas. E Só são, às vezes, ganhando. E a grande só maioria ganhando. das pessoas é assim. A grande maioria. E quando você fala da diferença de um adulto e de uma criança nessa área de prosperidade, o adulto faz dinheiro e a criança espera ganhar. E é isso que os nossos políticos hoje agem dessa forma. Eles agem dentro desse amor, né? Que a gente tem uma Essa classificação de amores, paternidade, né? paternalismo, né, digamos assim. Na verdade, é uma situação paternal ou maternal. Se você teve uma Uhum, paternagem boa e uma uhum. maternagem boa do seu pai e da sua mãe, vai se tornar muito mais fácil você ser um cara próspero. E assim, não só a doença psicossomática, né, que a gente fala, que eu fiz alguns cursos disso também, todas estão ligadas a traumas infantis mal resolvidos. Né? Sim, isso é uma das Todas, coisas que a gente todas. mais vê no consultório, que as questões dos bloqueios na vida sexual, nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos com os filhos, com os pais, no trabalho, estão ligadas a traumas ou situações que aconteceram na primeira infância. E Sim, esse é a primeira observação que a gente vai fazer, porque essa questão de você se olhar e de você ter um autoconhecimento, de você buscar olhar mais para si, para buscar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, quando a gente começa nisso, a gente vai chegar lá. O ponto de partida que aconteceu alguma coisa e que a partir disso a pessoa teve X, Y atitude ou crença, ou desenvolveu somatizações também, né? Depois exatamente. disso. Está replicando um pouquinho para mim o seu áudio aqui, mas eu estou te entendendo. Né? Então, antes de tudo, a gente tem que ver o que é uma vida saudável, o que é uma vida doentia. Né? Acho que Sim. a questão. Uma vida saudável é onde você tem sexualidade, dinheiro e saúde equilibrados. Né? E sexualidade Uhum. a gente fala de relacionamentos, não só da parte sexual, mas também da parte sexual equilibrada. Na Uhum. questão do dinheiro, a gente fala da parte de profissional também, em equilíbrio, né? E na parte de saúde, saúde física, mental e espiritual, necessárias também para você ter um desempenho melhor na sua vida e levar uma vida saudável de um adulto consciente. Hoje as pessoas me perguntam o que é que você faz, e eu explico exatamente isso. Eu ajudo as pessoas a terem uma vida saudável adulta, né? Porque ter uma vida saudável criança, infantil, é o que eu mais vejo nos meus clientes e ajuda a melhorar esse lado. Né? O lado Sim. infantil, o lado de dependência, codependência ainda, o lado de... Codependência. exatamente, ficar dependendo de alguma coisa, ou botar a sua felicidade na mão de terceiros. Né? Isso é infantil. Né? E quando a gente fala no Believe, a gente explica muito isso das condições de amor que você passa durante a sua vida, antes de falar mais, aprofundar na bioenergética. Né? A gente tem o primeiro amor da nossa vida, que é a nossa mãe. E a mãe é tudo dando e nada recebendo. E você tá recebendo e nada
entregando. É o amor que a gente chama que é de porneia, que vem, é derivado da palavra pornografia mesmo, né? Por causa de alguns assuntos gregos aí, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o amor de porneia é um amor onde a criança recebe e a mãe dá. Enquanto essa mãe não apresenta esse filho para o pai, não tem troca, é só receber e é só dar. Não tem troca. Enquanto essa mãe não apresenta essa criança para um pai e o pai mostra o mundo, né? Você percebe isso até nas brincadeiras de criança, quando o pai pega a criança e joga para cima e a mãe fica desesperada, né? Por causa disso. Mas é exatamente isso. É um amor onde o pai entra, que aí chama amor de Storgé, o do pai, que ele entra mostrando o mundo para a criança. E aí ela começa a ter referências diferentes do mundo. E começa a crescer. Quando ela fica paralisada nesse amor de porneia, é quando vira um adulto que só quer receber as coisas, não sabe dar nada, não sabe onde nascem os preconceitos, que a mãe não mostrou o resto do mundo. Então ele só tem uma referência de amor, o da mãe. Né? Então é o amor de porneia. E lembrando que esse papel da mãe que a gente está falando não é relacionado ao gênero feminino. Porque muitas vezes a figura, o pai, o homem, ele tem às vezes um papel mais materno. Por exemplo, meu pai foi bem mais materno e minha mãe foi mais paterna. Então não tem relação com o gênero. Pode até ser trocado, mas te deram as referências de paternagem e maternagem. Sim, e é interessante justamente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa não é o gênero, porque é o homem, o papel do pai, ou a mulher, o papel da mãe, mas existem esses papéis, tanto da maternidade quanto da paternidade. E esses papéis, eles trazem, né, informações, aprendizados para aquele bebê. E aí, independente do gênero, acontece muito isso. E entendendo isso também em casais gays, acontece isso na criação. Então existe esse papel, alguém vai desempenhar esse papel de maternal e o papel paternal, independente do gênero sexual. Exatamente. É dar as referências do masculino e do feminino, né, diante da vida. Né? Mas é extremamente importante ter essas duas referências, independente do gênero, a gente está falando de gênero aqui, mas ter as duas referências, né, para você ter uma vida saudável, de entender quando o seu pai, depois disso, do pai e da mãe, desses amores, vem o amor de filia, onde você começa a conhecer outras pessoas fora do seu relacionamento familiar, né, e conhecer e formando sua família. Né? E aí entra outros amores aí que a gente fala lá no Believe. Mas entrando na bioenergética, que eu acho que é o assunto mais interessante para a gente no momento. Sim, para a gente ligar ele na prosperidade. Isso, exatamente. Essas 5 referências que você tem, essas 5 dores que você passa, do útero da mãe até os 5 anos de idade, fazem com que você desenvolva um corpo de acordo com aquela marca maior que você teve nas 5 etapas da vida, nessas 5 etapas do útero aos 5 anos. Então, eu vou falar quais são as dores e os caracteres que existem. Tá? Então, a primeira dor é a dor da rejeição, que é do útero ao 1º mês de idade, né? Onde a pessoa desenvolve características físicas de uma pessoa que só liga-se à mente, né? Muito mental, uma pessoa que você, quando fala eu te amo, aquela pessoa vai querer saber, tá, mas por quê? Me explica direito aí, deixa eu entender por quê. Não entendo por quê, eu preciso mais racional. Racionalizar. As mentes mais matemáticas. Exatamente. E são pessoas extremamente mentais, porque naquele momento que ela estava no útero, até o 1º mês de idade, ela se sentiu rejeitada. Ou porque a mãe não quis aquela criança, ou porque a mãe sofreu um trauma ou experiências que o útero contraiu e deu uma referência de rejeição para aquela criança. Um trauma pode ser, por exemplo, a mãe estava grávida e perdeu um parente próximo. E aí aquela criança vai sentir aquela emoção e vai se sentir rejeitada. E cria que tipo de corpo? O corpo daquela pessoa que a gente chama de nerd. Né? É um magrinho, normalmente usa óculos, normalmente está tudo mental. Não se incomoda com o corpo, pode comer à vontade que não vai engordar, né? Mas também não se sente enquadrado em nenhuma tribo do mundo. Né? Ele fica solto, ele acha que não consegue se relacionar com ninguém.
por causa dessa dor da rejeição. E tem os seus prós e seus contras. Ele acaba tendo alguma crença, algum tipo de crença também com isso, né? E que impede ele, por exemplo, de ter a iniciativa de fazer um projeto e de se sentir inseguro, porque vai que as pessoas não gostam do meu projeto, eu posso ser rejeitado. Então ele trava a questão da atitude, da iniciativa. Seria esse tipo de pessoa, na verdade, que não deixa... o esquizoide, a gente chama de esquizoide, né? São nomes, características que deu o Alexandre Lowen e o Reich para esses nomes. Não tem a ver com ao pé da letra o que é, né? Porque são 5, um delas é o psicopata, mas não é o psicopata da faca, né? É só a característica. Não é. Mas esse esquizoide, que a gente chama do abandono, ele fica contente só em planejar. Não precisa colocar em prática. Ele fica feliz com o planejamento da coisa, porque ele é extremamente mental, né? Então ele tem características muito importantes com a racionalidade. Na né? parte estratégica. E aí é você entender. Total. Na parte é mais mental, mais planejamento do que operação, né? Operação é outra característica. E aí, nessas 5 características, a gente tem que entender que, ligado à prosperidade, que elas têm dores e têm recursos. E nós temos as 5 dores e os 5 recursos. Claro que a forma corporal vai ser determinada pela dor que você sentiu mais forte. Tem uma predominante, né? Na verdade. Teria uma predominante. Uma ou duas, ou às vezes até mais, né? Mas as características estão ali. Você vai conseguir vê-la no corpo. Então, quando eu olho para uma pessoa e vejo as características dela, eu sei dizer por que ela pensa daquele jeito, por que ela age daquele jeito, por que ela é assim. E as dores que ela tem mais forte. E os recursos que ela sabe também usar para melhorar, para crescer. E você consegue usar o recurso de outras dores. É só você ter consciência disso. Quando não é a sua característica principal e você usa esse recurso, você não pode ficar muito tempo nele, que vai se sentir desgastado. Né? Mas quando você entende que dá para usar em determinados momentos, a vida fica mais tranquila. Também. Essa é a primeira. O conhecimento, né, esse autoconhecimento, você saber como você funciona, ajuda muito a gente a conseguir os objetivos que a gente quer na vida. E também nos ajuda a conseguir lidar com o outro. Porque a prosperidade, eu acredito, pelo menos na minha crença, que a prosperidade, ela envolve outras pessoas. A gente não faz as coisas sozinho. Então, quando a gente lida com outras pessoas, quando a gente faz parcerias, ou quando a gente está no trabalho, sabendo como o outro percebendo isso, é muito mais fácil a gente conseguir lidar, falar a língua do cara, né? Perceber que o cara fala chinês, eu ir lá e falar o chinês com ele. E o outro fala francês, eu ir lá e falar o francês. A questão de entender como ele funciona, né? E isso em qualquer relacionamento, não precisa ser só no trabalho, pode ser na sua casa, com filho, com pai, com mãe, com marido, pode ser com todo mundo. Né? Entender e respeitar isso nas pessoas torna a vida da gente muito mais fácil. Até na contratação hoje, eu uso o assessment do coaching, eu uso a leitura corporal e me ajuda em 3 partes. Me ajuda primeiramente a eu vender para aquele cliente, porque eu entendo como ele é e eu falo aquilo que ele quer ouvir. Segundo, ele entender as dores e recursos dele. E terceiro, eu conseguir me conectar com ele melhor. Né? Então, como forma de assessment, eu acho fantástico hoje a análise corporal. Acho que é a melhor que pode usar. Até eu usava o DISC, que também era muito preciso, mas a análise corporal, para mim, é superior. Né? E você já consegue identificar imediatamente, né? Você já não precisa que nem o outro participe, entre aspas. Você, numa troca, já observando e uma conversa, já dá para fazer uma boa leitura, né? Exatamente isso. É isso mesmo. E te dá umas vantagens enormes. Parece um superpoder você falar isso. Se eu soubesse bioenergética com meus 20 anos de idade, hoje eu estava, numa situação superioríssima, né? Com certeza. Na PNL também a gente usa bastante, até o César está dizendo aqui, o Bagel. O Bagel também nos ajuda a fazer essa leitura, tanto da postura, quanto da questão, como a pessoa ela se mexe. É muito interessante. E que existem ferramentas justamente para a gente se conhecer e para a gente conhecer o outro e lidar melhor com o outro. Então, no Bagel a gente consegue fazer... A gente consegue fazer essa leitura do outro. E isso nos ajuda a ter uma melhor interação
com o outro e prosperar nos relacionamentos. Eu acho que esse é interessante, porque a prosperidade não é só financeira, não é só questão do dinheiro, mas é você conseguir fluir, conseguir, né, ser, assim, é um estado cobiçado por todo mundo, mas não é todo mundo que consegue exercitar, né, entrar nesse estado, porque a prosperidade ela pode ser tanto financeira, quanto nos relacionamentos, quanto essa harmonia entre as áreas, entre você conseguir transitar bem entre as áreas, né? Esse então, conjunto. Se você tem prosperidade só em uma área, você não vai ser feliz. Eu tenho muito dinheiro, mas não consigo me relacionar com pessoas. Né? Então, prosperidade envolve tudo na sua vida. Não é só dinheiro, não é só questão financeira. Né? E aí, voltando à bioenergética, o segundo traço. O segundo traço da oralidade é a dor do abandono. Então, é quando você está ali no primeiro mês de vida até um ano, um pouco de vida, você se sente abandonada, na criancinha ali, se sente... essa oralidade, ela tem no excesso e tem na falta. No excesso é quando você tem uma dor, chora, e a sua mãe vai te dar mamadeira. Mãe já vai lá, você tem fome, ela dá mamadeira. Você tem cólica, ela te dá mamadeira. Você tá suja, ela te dá mamadeira. Qualquer coisa é mamadeira. E aí desenvolve essa oralidade que é a do abandono, né? Que é a dor do abandono. E na falta é quando você tá no berço chorando e ela não aparece, deixa você chorando lá. Ninguém aparece. E aí qual é a característica física que a pessoa desenvolve? Mais cheinhos, com o corpo mais escorrido, não tem muita energia, mas é mais fofinho. Pode ir na academia que você vai botar a mão, vai ter um fofinho ali. Não vai estar rígido o tempo todo. Pessoas mais um pouco mais preguiçosas, sem muita energia para colocar nas coisas, né? Pessoa que gosta de falar muito, fala, às vezes não fala nada, mas fala. Só fala, né? Entendeu? Pessoas que descontam, quando estão na dor, descontam aquilo ou na comida ou no choro. Né? Essa é a característica principal do oral. Né? E aí, de característica de recursos, é um cara que fala bem, é um cara que consegue se relacionar com pessoas, né? É um cara que domina muito mais essa questão do relacionamento. Sim, mas o medo desse cara seria qual? O medo desse cara seria qual? Esse cara do abandono, ele tem um medo que impede ele de ser abandonado. Então, às vezes... parar de prosperar. Parar de prosperar. Exatamente. Às vezes, eu não vou nem tentar porque vai que eu não consigo, então talvez se eu não consigo eu não vou tentar, então eu nem vou, né? Porque vai que eu perca. O oral gosta muito disso, né? De relacionar e tudo mais. Uma das características dele também é de ter um corpo mais flácido, é de ter um corpo mais arredondado, as formas mais arredondadas. O primeiro, que é o esquizoide, ele tem ossos mais fininho. Mais? Não entendi. Mais fininho. O primeiro ele é mais... O primeiro é mais fininho, o segundo é mais fofinho. A Ana tá falando aqui. Putz, depois de velha que estou aprendendo isso, estou ferrada. Nunca, sempre há tempo, viu, querida? Sempre há tempo. Não se sinta velha, não, porque, eu tenho uma mãe de 74 anos que aplica em Bitcoin, faz o seu próprio site. Olha só! Dá aula de yoga online, é totalmente high-tech e digital, a minha mãe. Então, é 75 anos já. E nunca é tarde. Não, e saber dessas informações justamente vai te ajudar a lidar melhor com você mesma. E vai... Eita, acho que travou um pouco a Dona Ken. Né? Exatamente. Espera aí, que travou um pouco a sua. Acho que agora voltou. Deixa eu ver. Oi, então... Oi, Alô, tá me ouvindo? Oi, então, tô ouvindo. Então, tô falando que justamente saber disso vai ajudá-la a conseguir lidar melhor com ela mesma e lidar melhor com os outros. Então não é um problema, não é um defeito, é simplesmente ter essas informações e usar elas a seu favor. Usar as qualidades e o que você chama de defeito, né? Que não quer dizer que seja, né? Aqui estão dando parabéns para minha mãe, eu dou todo dia também. Aqui o César até perguntou, e o fálico? Essa análise corporal a gente faz fazendo uma análise da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas.
Mesmo por fotografia, eu faço uma análise da pessoa e falo para ela exatamente os pontos dela. O verdadeiro né? scanner, né? Já escaneia mesmo. A terceira Diga. A terceira dor é a dor da manipulação. Exatamente onde a criança está ali nos seus 2, 3 anos de idade, e 3 anos subindo um pouco ali, e aí está começando a fazer umas gracinhas, e o pai chega e fala assim, mostra para ele o que você sabe fazer. E aí você não está afim de fazer, mas seu pai fala, mostra que eu te levo, eu te dou um doce, eu te levo para não sei aonde. Que saco, aí ele vai fazer, né? Ele vai fazer, mas ele vai entender que para ele ser amado, ele precisa dessa manipulação. E aí se torna essa característica do psicopata. Fisicamente, pessoas com troncos largos e pernas finas. Né? Normalmente é assim. Um rosto mais triangular. Né? Então tem algumas características. Uma característica do psicopata, que não é o psicopata da faca, não é o Michael Myers. Um sorrisinho. É o sorrisinho de canto de boca, sabe? Aquele que puxa a boca de um lado só, sorrisinho, é característica própria, entendeu? Desse cara. E é um cara que vive na dor da manipulação, mas tem um recurso muito bom de ser um excelente líder. Ele manda fazer, ele não faz. Ele não faz, ele não tem energia nas pernas para fazer, mas ele é um excelente líder porque ele sabe mandar. E manda de acordo com o interesse dele, né? É assim, tudo que ele faz é de acordo com o interesse dele. Mas você não quer mais? Não, para mim tá bom, tá bom. Não preciso fazer mais. Para mim tá bom, né? É a característica desse aí. E são excelentes vendedores, né? Negociadores, né? Você percebe isso. Então você vai ver os caras que mais negociam, os caras têm essas características físicas. E é impressionante como isso bate. Impressionante, né? E nesse ponto a pessoa que tem essa característica, então se ela quiser, ele já tem essa habilidade, esse potencial de ser um líder, mas às vezes ele ainda não sabe. Se ele quiser trabalhar mais isso para até ter mais prosperidade, o que ele deve fazer? Tranquilamente, né? Fazendo a análise corporal dele, ele vai falar, cara, se você não está explorando esses pontos, pode começar a explorar que isso vai te dar prosperidade. Com certeza você está ligado àquilo. Claro que precisa ver a relação com os outros traços de quantidade que ele tem, mas é bem isso. Você consegue mostrar para a pessoa aquilo que ela é. Né? Vamos lá. O quarto ponto, qual que é o quarto? É o masoca, que a gente chama carinhosamente do masoquismo. Né? Que é a criança que está numa fase de desfraude. E aí, naquele desfraude ali, a mãe fala, nossa, que cheiro horrível. Ele se sente humilhado com aquela situação. Então é a humilhação. Né? São pessoas que desenvolvem características do corpo, de um rosto mais quadrado, mais fortinho, as pernas parecem 2 toras. O quadril dele, a bunda, é como se ele estivesse segurando para não fazer nas calças. A bunda é enfiada para dentro. Entendeu? Bunda chapada, e você né? olha isso na rua, você fala, esse cara é masoca. Esse cara é o que toda empresa tem que ter. Por quê? Porque é um cara que, pela humilhação... Né? É o bucha, vai pode fazer jogar na mão dele que ele faz. E aí ele joga tem na medo... mão dele. Seria aquele cara que tem o medo do não. Tem o medo do não. Tipo assim, não sabe dizer não. Não sei dizer não. Então me pedem para fazer, eu tô atolado de trabalho, mas eu vou lá e vou fazer. Ele não sabe dizer não. Eu tô tipo assim, na empresa ou no meu trabalho, já estão tirando meu sangue, me escalpelando, mas eu vou continuar fazendo porque eu não consigo ir lá e reclamar e dizer que não tá bom. Essa pessoa que literalmente o bucha da história, o que vai ficar levando. Normalmente é o cara que tem bruxismo. Por quê? Porque ele mastiga para não falar, não consegue dizer não, então ele engole as coisas. É o cara que quando você fala para dar um sorriso, ele põe a mão na boca ou sorri com a boca fechada. Vai dar uma gargalhada sem som, não quer mostrar dente, não tem o sorriso travado, o maxilar travado. Por quê? Porque não sabe dizer não. Bruxismo, por exemplo, aquela coisa que as pessoas dormem mastigando os dentes. Arranhando um dente no outro, se resolve com apenas isso para aquela pessoa dizer não quando algo incomodar. Se ela começar a falar isso, ela acaba com o bruxismo. Você vê como a característica é forte.
né? A dor da humilhação. E não sabe dizer não. Então vai segurar, 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 até que vai explodir, porque você pediu um café com açúcar, ele vai achar aquilo um absurdo, e vai explodir de uma forma desproporcional com você. Você vai falar, caramba, mas eu só pedi açúcar. Mas ele está com tudo tão travado que aquele vai ser uma gota d'água. E logo depois dessa explosão, ele vai se arrepender do que fez. Sim, deu uma travada aqui, voltou. Sim, seria aquela pessoa que atura, e não fala, e guarda, e guarda aí, tudo. Quando ela vai explodir, é desproporcional. Ela explode e bum. E essa pessoa na prosperidade... Vai explodir de uma forma... Exatamente. Então, entender isso ela, também por exemplo, é importante. Oi? Ou seja, o que travaria essa pessoa na prosperidade? Travaria a vida dela de fluir? Da dor da humilhação, ele não saber dizer não já é uma forma dele não conseguir crescer. Tem que ter um equilíbrio nisso também. Você tem que dizer sims e nãos. Né? Tem livros especializados em como dizer não. Mas o não é uma questão muito difícil para muitas pessoas. Acho que quase todo mundo tem uma certa dificuldade, dependendo do nível, de dizer não. Depende para quem o não fica mais difícil ainda. Acho que todos temos essa questão. Essa questão assim, da rejeição, né? Da questão da humilhação, esse medo da humilhação. Acho que isso a pessoa impede também a pessoa de dar um passo à frente, de querer fazer alguma coisa, porque vai dar errado. Ai, meu Deus, e aí? Se eu não conseguir, eu vou me sentir humilhado. E se eu não for lá falar com aquela menina, ela me deu um toco, eu vou me sentir humilhado. Eu não vou. Ele prefere não ir na menina do que ouvir o não. Entendeu? Mas o não ele já tem, você percebe? Ele já tem o não. Se eu não for, é não. Mas ele prefere ficar com o nãozinho dele ali do que arriscar tomar um sim. Porque ele pode se arriscando também a tomar outro não e ele não gosta. Né? Para ele é difícil, vai se sentir humilhado. Tem um pouco a ver com orgulho, com ego também da pessoa nesse ponto, né? Porque você dói o ego, né? Você recebeu um não, aí você fala, putz, eu sou uma porcaria, aí a pessoa tem uma tendência a entrar na vítima, esse tipo de característica. Tipo, eu sou humilhado, então eu sou uma porcaria, eu não faço nada direito, ai meu Deus, como eu faço? Nossa, ninguém gosta de mim. A pior coisa para um masoca é isso. A pior coisa para o masoquista é exatamente isso aí. É a pessoa falar para ele que ele é uma porcaria. Nossa, ele prefere a morte. Ou então ele, porque recebeu o não, ou porque não conseguiu dizer o não, ele se sentia porcaria e ficar dizendo aquilo para ele mesmo, né? Que ele é um porcaria e que ele, nossa, ninguém gosta dele, que ele não consegue fazer as coisas. E às vezes as pessoas entram nesses loops mentais porque justamente tem essa característica predominante, né? Característica. E entender isso destrava um monte de coisa, inclusive o bruxismo. Entendeu? Muito interessante. O bruxismo, muitas questões de somatizações, elas estão ligadas justamente a questões emocionais, a questões psicológicas, né, das pessoas. E isso tudo, essa carga toda de emoção, ela desenvolve muitos problemas, somatizações, que a gente chama, né, de somatizações no corpo. Aquelas questões do bruxismo, questões de ansiedade ou de outros tipos de sensação que as pessoas têm no corpo, não é isso? Exatamente, exatamente. O masoca, quando ele está na infantilidade ali, é onde ele está começando a controlar os seus esfíncteres, né? A vontade de controlar o xixi, controlar o cocô, nessa hora. Tanto que, assim, para você tirar a fralda de uma criança, o momento certo de tirar é quando você vê que ela está subindo e descendo escada sozinha. Se ela subir e descer escada sozinha, ela tem controle dos esfíncteres. Pode tirar as calças, a fralda dela, que ela vai aceitar numa boa. Entendeu? Olha só. Mas então, e o quinto traço? Qual que é o quinto traço? Do rígido. O rígido é o cara que acorda bonito. Quem é esse cara? Que acorda bonito, que não tem. Não sou belo. Mentira. Você tem muita rigidez. Olha, está escondendo aí, né? A falsa modéstia.
essa pessoa que acorda bonita realmente não sou eu. Essa não sou eu. Posso ter alguns traços e tal, mas... Entendi. Mulher, geralmente, mulher não vai achar que acorda bonita porque tem a questão do cabelo. A Mas gente a tem umas mulher mesmo questões... que tá bonita ainda quer o confete, né? Não vai dizer que não, né? Mas é. Mulher Então, gosta. mas esse traço do rígido é o cara que se sente traído, a dor da traição. Por isso que Uhum. ele tem sempre a necessidade de ter duas opções na vida dele. Plano B é uma coisa Ou C, né? fundamental na vida dele. Plano Ele B, não C e quer. D, né? Não é que ele quer escolher o B ou o A, ele quer ter o B de reserva porque ele quer se sentir seguro, né? Desse jeito. E aí é um cara que triangula muito. Triangula entre a mulher e a mãe, o pai, né? Se for mulher, o pai e o marido, né? Triangula Uhum. muita coisa. Sempre precisa. É uma característica de quem separa sexo de amor, né? Consegue fazer as coisas separadamente, numa boa, sem problema. Né? E é o cara que sofre a dor da traição, porque quando ele é criancinha ali, ele brinca com a mãe o dia inteiro, mas a mãe dorme com quem? Com o pai à noite, então ele se sente traído. Traído. Né? E se essa dor foi a maior que ele tem, ele vai ser uma pessoa com características físicas bacanas, bonitas. E aí, quando a gente analisa as pessoas, ela fala, eu quero ser o rígido. São os piores traços com relação à insegurança, a ciúme. Ciúmes. Uhum. Nossa, mulheres lindíssimas, você fala, essa mulher não pode ser ciumenta. E é extremamente ciumenta. Por quê? Por causa da insegurança que tem. Né? Então, o rígido tem uma insegurança muito grande. Mas são perfeccionistas, são líderes bons também, porque são perfeccionistas e não entram para perder. Só entram para ganhar nas situações. Entra quando sabe que vai dar certo. Se tem uma chance de dar errado, ele prefere não entrar. Né? Isso é uma coisa que pode ajudar na prosperidade. Sabendo disso, o cara, ele tende a, tipo, já que eu preciso ter um plano A, um plano B, eu não vou ficar me sentindo inseguro. Já que a insegurança é uma situação problemática, então como eu posso fazer para não me sentir inseguro? Então eu vou criar. Eu já sei que eu preciso de um plano A, um plano B para ficar bem, então é isso que eu vou fazer. Então entender essas coisas ajuda muito a dar o próximo passo e a pessoa conseguir prosperar. Por exemplo, o que eu preciso para me relacionar bem? Eu preciso me sentir seguro. Então, o que eu posso fazer para me sentir seguro? Você dá aquele próximo passo como um jogo de xadrez, né? E entender as características de dor e recurso de todos os traços. Porque a gente tem todos os traços. Só que o que vai marcar o nosso corpo são as mais fortes. Mas você tem os traços e você pode usar o recurso de outros traços também. Quando esse traço você vai usar o recurso? Recapitular os traços para quem entrou agora, por favor? Sim, o traço do esquizoide, do oral, do psicopata, do masoquista e do rígido. A dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Sim. E quando você entende que tem recursos e dores esses traços, né, você consegue buscar os recursos dos traços menores que você tem para usar em determinados momentos. Por exemplo, vamos dizer que eu não tenho nada do psicopata, mas eu preciso vender aquele meu produto. Vamos então, desenvolver essa habilidade. Vou ter que entrar no recurso do psicopata para eu vender aquilo naquele momento. Se não é o seu recurso, você não consegue ficar muito tempo nele, porque vai te desgastar muito. Né? Mas você sabe os momentos certos de usar isso. E isso ajuda você a deslanchar em várias áreas da sua vida. Né? Não só profissional, como em relacionamentos e tudo mais. Prosperar nas áreas. A Ida está perguntando aqui, estou tentando me achar nessas características. É possível ser um pouco de cada? É possível e eu tenho essa característica. Eu tenho traço rígido um pouco mais alto, mas todos os meus outros são equilibrados e altos. O que me dá uma confusão absurda, me dava, né? Quando eu não tinha consciência disso, era uma confusão, porque eu ficava, para onde eu vou? O que eu faço agora? Não, eu gosto disso, não, eu gosto daquilo e tal. Aí, quando eu tive a consciência disso, eu percebi que eu poderia usar os recursos dos meus traços sem me desgastar.
porque era tudo muito equilibrado. Uhum. Então eu consigo usar hoje os recursos que eu tenho dos outros traços. É hora de pensar, vamos pensar. É hora de vender, vamos vender. É hora de trabalhar, fração, né? botar a mão na massa, vamos pôr a mão na massa. Uhum. Né? Então eu consigo usar bem esses traços hoje. Uhum. E lembrando que as características predominantes, né, serão aquelas que vão se manifestar no seu corpo, não é isso? Exatamente. Então, como todos a gente avalia... todas, né? A gente avalia 5 partes do corpo: a cabeça, o olho, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Às vezes o cara tem muito pouco de um traço. Mas, por exemplo, todo aquele traço por exemplo, ele tem na boca o traço do mazoca. Né? Então você vai perceber o sorriso dele travado, né? O maxilar dele travado, porque é aquela coisa de não dizer não. Né? Então, quando o traço é pequenininho, mas está tudo focalizado numa só parte do seu corpo, né? Você tem que dar uma atenção àquilo. Por quê? O masoquista, então, ele é um cara que não tem nada de mazoca, mas ele tem bastante de mazoca na boca. É um cara que também pode ter problemas para dizer não, embora não seja o principal traço dele. E aí, dentro da análise, a gente coloca isso de uma forma bem clara para a pessoa. E aí a gente percebe que isso mostra a origem do que a gente é e do como a gente pensa e como a gente age. E aí entra uma outra técnica, que é a da constelação familiar, onde a gente ajusta isso. E aí eu trabalho com constelação, coaching e análise bioenergética, você com hipnose, PNL e coaching também, e tá tudo certo. Não quer dizer que o meu método é mais certo, o seu não funciona igual ao meu. Não! Vai ter gente que vai se adequar mais com um, vai ter gente que vai se adequar mais com o outro, e juntando isso tudo, a gente consegue ajudar o maior número de pessoas. Essa que é a beleza, né? Essa que é a beleza das coisas. Ter ferramentas para que todo mundo possa se cuidar. Todo mundo possa se conhecer, porque cada um às vezes vai funcionar uma coisa melhor para cada um. E entender que o que está por trás de todas, na verdade, é a busca do autoconhecimento. E é a busca também de você se olhar não como partes e não ficar rejeitando as coisas que você não gosta ou que você acha que são defeitos, mas você perceber o seu lado sombra e o seu lado luz, e que todos esses dois lados, eles fazem parte de quem você é. E você não pode ficar rejeitando, não pode polarizar, não pode rejeitar. Não pode rejeitar essas partes. São fundamentais, né? Fundamentais. São necessárias. São necessárias às vezes. Se eu não sentisse medo, eu pulava do 8º andar. Então, às vezes, o medo ele tem uma intenção positiva que ele cumpre por mim. E entender isso me ajuda a perceber que, poxa, se eu sinto medo, eu quero me sentir segura, senão eu vou pular lá. Então, como é que eu posso fazer para me sentir mais segura? E todas essas técnicas, essas ferramentas, elas nos ajudam a justamente ajustar essas partes, a nos olharmos primeiro, a nos entendermos, e aí parar de brigar com você mesmo. Para de brigar e de se rejeitar. Se olhe como um todo, porque assim você vai ser muito mais pleno. Entender que, eu tenho essa coisa aqui, eu tenho esse defeito, que você pode chamar de defeito, mas eu sou assim, eu tenho em determinados momentos, eu me sinto insegura, mas o que eu posso fazer de melhor com isso? Como eu posso lidar melhor com essa situação? E aí você buscando as ferramentas que a gente disponibiliza, e outros profissionais também, vai ajudar você a lidar muito melhor com essas situações. Exatamente. E assim, não é uma novidade, né? Desde a época lá de conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, autoconhecimento. Cara, você tem que se conhecer. Você tem que entender o que você é, o que você faz, o que você tem de recurso, o que você tem de dor. Tem que se conhecer. E isso é um ensinamento de muito tempo atrás, né? Se conhecer e se acolher, né? Acolher as nossas partes, acolher aquilo que você não dá conta. Né? Eu posso mudar. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Né? Eu posso mudar, não quer dizer se conformar. Se acolher não é conformar. É saber que, agora eu não dei conta, então eu não vou ficar com chicote mental em cima de mim. Não consegui, tá tudo bem. Amanhã eu tento diferente de novo. E bola pra frente. Sem se culpar e sem se julgar de uma forma negativa. Que eu acho que essas coisas é o que mais ferra com a vida das pessoas. Essa questão do chicote mental, da culpa. Tem um livro do Napoleão Hill que foge um pouco das características. Mas foge um pouco das características dele. Eu tenho até digital esse livro. Depois eu te mando, se para alguém quiser. Eu mando. Chama Mais Esperto.
Mais Esperto que o Diabo. Tá na minha lista para ler, ainda não li. É maravilhoso. Napoleão Hill é muito bom. Mas ele foge um pouco daquelas coisas de enriquecimento e ele, assim, é uma entrevista com o diabo onde o diabo não pode mentir. Então ele pergunta como é que ele faz o domínio da humanidade. Ele fala, 95% da humanidade eu controlo com medos e culpas. Percebe? Pois é. E é isso que estraga hoje a nossa evolução, a nossa prosperidade. São as nossas culpas interiores. A culpa interior, né? Medos e culpas é o que mais atravanca hoje a vida das pessoas. Né? Eu tenho medo de arriscar. E traz muita infelicidade. Traz muita infelicidade, traz muito peso, não deixa a vida leve. Você percebe que quando você sente essa culpa, como o corpo ele pesa, parece que tem uma tonelada que bota a pessoa para baixo, as sensações. Mas hoje também, infelizmente, com toda essa correria, as pessoas estão sempre na correria, né? Estou correndo, estou sempre sem tempo, tenho que trabalhar demais. Então elas pararam de se olhar, pararam de procurar se entender. Pô, estou sentindo essa dor de cabeça, se amanhã ela vem de novo, no outro dia ela vem de novo. Pô, o que será que está acontecendo? Será que essa dor está querendo me comunicar alguma coisa? Mas não, eu vou lá e tomo remédio que se dane e rejeito. E rejeita aquela informação. E isso não faz a gente elevar a consciência, isso não faz a gente prosperar, a gente literalmente crescer, evoluir. Faz a gente travar. A gente não se conhecer, a gente não se conhecer. Então a questão do autoconhecimento, ela é fundamental para a nossa prosperidade. Realmente parar e se olhar e começar a entender o que está acontecendo. Usar a seu favor, tipo assim, e saber que, tipo assim, bota uma ordem aí na sua cabeça, cara. Tem alguém mandando aí. Que se você não botar uma ordem, né, não falar chega, pensamento para, vai vir aquela bando de coisa na sua cabeça e você entra. A pessoa entra, geralmente vem coisa, às vezes, do inconsciente coletivo, vem coisa dos outros, que não é dela, mas ela entra. Ela entra. As pessoas falam que seu cabelo hoje não tá bonito. Matou a mulher, quer acabar com a vida da mulher, você fala isso. Acabou com a semana. Você entra, por quê? Porque a pessoa entra naquilo que o outro fala, né? Então, essa questão opa, para aí, vamos botar uma ordem aí dentro, tem alguém que manda aqui na casa, cara, chega, não vou aceitar isso, essa informação não é minha. Então, me conhecer, saber o que é meu, saber o que não é meu, é muito importante, mas esse conhecimento, essa questão para e se olha, ter prioridades, não só trabalhar, a vida não é só trabalho e buscar as coisas, mas pô, vamos parar, vou me conhecer melhor, vou ver o que eu posso fazer por mim para deixar meu dia mais leve, para deixar meu dia mais tranquilo. O que eu posso fazer? Hoje eu estou me sentindo inseguro em relação a essa situação. O que eu posso fazer diferente aqui? Não simplesmente, ai meu Deus, eu não posso sentir medo, eu sou uma porcaria, eu sou isso, né? Não, tem uma atitude quanto a isso, né? E não ficar só se martirizando ali com aquilo que você está vendo que é um problema, né? E aí sai da inércia, né? Você tem que começar a ter proatividade, nem que seja para autoconhecimento, mas precisa, autoconhecimento é fundamental para a prosperidade, não tenha dúvida disso. Sim. E aí a gente sabendo que muitas coisas que acontecem com a gente não são nossas, a gente comprou, pegou na nossa infância, com os nossos pais, criadores, família. E aí, entendendo isso tudo, a gente consegue começar a separar o que é meu, isso aqui é meu, isso aqui era dos meus pais. Meu pai acreditava que quem não rouba e quem não herda não tem onde ser merda. Meu pai falava muito isso pra mim, tipo, olha só, tipo, quem não rouba e quem não herda não tem a não ser merda, por exemplo. Então eu falava, tô ferrada, eu não vou roubar e, tipo assim, não vou herdar nada. Tô ferrada. Ferrou. Mas olha, a constelação mostra pra gente que quase tudo tá ligado a traumas de infância mal resolvido. Quase todos os nossos bloqueios estão ligados a traumas de infância mal resolvidos. A psicanálise também nos mostra muito isso, né? Que existem essas questões. Então, saber separar que essa informação, isso era uma crença do meu pai, isso era uma crença da minha mãe. Eu não preciso pegar para honrar meu pai, eu não preciso ter os mesmos comportamentos que ele. Eu posso honrar ele de uma maneira diferente, né? Às vezes as pessoas têm aquela coisa do pertencimento. Eu quero a aceitação do meu pai, eu quero pertencer à minha família, e ela reproduz inconscientemente. Né? Se você faz ao contrário, parece que você está traindo seus pais. E não, você vai ficar na mesma situação que eles se fizer igual. Tava bom? Então, se não tava, né? Então, vamos trabalhar isso daí.
Então, o conhecimento liberta, né? Ele nos dá a oportunidade de ter uma vida diferente. De ter uma vida mais próspera, mais feliz. A gente trabalha muito isso nos alinhamentos e no Believe, que a gente faz aí o evento, vai fazer um em Brasília agora dia 20, dia 19, e dia 30 de novembro vai fazer um aqui em São Paulo. Que é um dia inteiro tratando disso, tratando dos bloqueios com pai e mãe, entendendo as formas de amor, entendendo a bioenergética melhor e mostrando para as pessoas que há uma saída. E os resultados têm sido espetaculares. A gente tem depoimentos de chorar, de que as pessoas começam com certeza. a... Né? Não, com Isso certeza. É com certeza. Se você gostou aí do trabalho do Araquém, quiser saber mais sobre isso, manda um direct para mim ou para ele, que a gente manda as informações para vocês. Ele também tem um grupo no WhatsApp que ajuda as pessoas com alinhamento. Não é isso, Araquém? É isso aí. Pode mandar lá que a gente conversa. Os alinhamentos, começamos o alinhamento de mãe ontem, é um alinhamento gratuito ainda. Né? Sim, eu fiz o do pai, estou fazendo o da criança, eu realmente recomendo bastante, ajuda muito nessa questão da codependência, de você se ver de uma outra maneira, ter relações mais saudáveis com a nossa família, então é muito interessante. E eu também tenho um grupo no WhatsApp que eu ajudo as pessoas, enviam áudio de hipnose hoje, já recebi um feedback super positivo da pessoa, falando comigo que a situação, que ela já está melhor e que foi muito bom o áudio, então quem quiser saber mais sobre isso também, receber essas informações e ter uma experiência com a hipnose, a gente também gratuitamente disponibiliza, porque eu acho que a nossa missão é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né? Compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. É isso aí. A gente, na verdade, eu nem uso muito a palavra ajudar, porque ajudar é com ele mesmo, com as pessoas. Incentiva as pessoas a serem seres humanos melhores e principalmente a ter uma vida adulta, né? Sim. Acho que isso a gente definiu isso há pouco tempo aqui, eu e a Leila, que é a minha parceira aí, minha esposa, né? Nesses trabalhos todos. Mas o que a gente faz, né? A gente ajuda as pessoas a ter uma vida adulta consciente, porque muitas e muitas delas estão ainda presas em traumas infantis. Né, e reproduz, né, atitudes infantis e que às vezes ela nem sabe. Às vezes no relacionamento a pessoa ela tem um comportamento X naquela hora que a pessoa tem aquele comportamento, aí você olha e fala assim, putz, é uma manifestação infantil da pessoa, tem esse lado que a pessoa ainda não cuidou. E aí você sabendo disso, você quer ver algumas características com a pessoa diferente, né? Umas características infantis, botar a culpa nos outros, não assumir a sua responsabilidade, querer ganhar tudo, querer esperar que tudo venha na sua mão. Isso é tudo característica infantil, né? E aí a gente vê um monte de gente nessa situação. Um monte, né? Principalmente nos grupos de alinhamento. Nos grupos de alinhamento a gente vê muito isso. A codependência emocional, que é uma das coisas que trava a nossa prosperidade amorosa, no sentido dos relacionamentos. Porque a codependência, a pessoa que é codependente, ela não sabe que ela é codependente. Isso é que é não pior. Sabe. Antes de eu começar a trabalhar com coach, com desenvolvimento humano, eu sempre buscava entender e perceber as coisas, eu sempre gostei disso, mesmo sem saber. E aí um dia eu percebi, assim, estava lendo, aí eu me vi codependente, eu não aceitava, falava, não posso ser assim, eu sou super independente, eu não quero saber de ninguém, eu faço as coisas que eu quero. A pessoa tende à primeira negação. Né? Às vezes alguma informação conflitante. E aí depois os anos foram passando e eu falei, caramba, realmente eu tinha essa questão. Realmente naquela época eu agia assim. Eu precisava falar sim para todo mundo, eu não conseguia dizer não. E isso travava a minha prosperidade, travava o fluxo da minha vida, porque eu estava sempre agradando todo mundo e eu não fazia por mim. A minha energia eu colocava para minha mãe, para meu pai, para minha família, para outras pessoas e não fazia por mim. E isso trava a prosperidade da pessoa. Então, ter conhecimento sobre isso desbloqueia tudo, como já aconteceu na minha vida. Você quer ver uma coisa que a gente trabalha no Believe também, que a gente chama de triângulo dramático, que é um triângulo onde existe culpa manejando tudo. É um problema central e 3 características que as pessoas pegam para si. Uma da vítima, ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda, características infantis. Ninguém me socorre. O do acusador,
Você que é culpado, você que faz, e o dedão apontando, né? E do salvador, se não sou eu aqui, ninguém faz nada, eu que tenho que salvar todo mundo, sou eu que tenho que fazer tudo aqui. Características baseadas em culpa e infantilidade. E é uma puta ilusão, né? E é uma puta ilusão que a pessoa entra num looping de ilusão ali, achando que as coisas são desse jeito e não são. E a pessoa entra naquele looping ali muito louco. Acho que a gente vai ter que marcar um outro dia para falar um pouco mais sobre isso da constelação. Que vai terminar nosso tempo agora. Araquém, obrigada. Ótima noite. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Quem quiser rever, a gente vai disponibilizar para vocês. Um grande beijo. Foi ótimo o nosso papo. Obrigadão, Araquém. Beijo para você. Beijo para todo mundo. Tamo junto. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. Que vai encerrar agora.